pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de The Last of Us. Dessa vez do último episódio da primeira temporada, Procure a Luz. Vale lembrar, galera, que essa série não é recomendada para menores de 16 anos, tá bom? Portanto, se não condiz com a faixa etária de vocês, eu não aconselho que assistam. E se forem assistir, que sejam acompanhados ou com a permissão de algum responsável, tá legal? Mas vamos dar início à review, né? O episódio se inicia com essa mulher aqui que se chama Ana. Ela tá correndo, né, pela floresta, até que ela se depara com uma casa, né? Ela tá grávida, ela entra, não tem ninguém na casa, né? E ela meio que se tranca, se barra em um quarto. Só que o infectado perseguiu ela, né? E começa a lutar contra a Ana, que tá usando uma faquinha, né? E a Ana, ela acaba conseguindo matar a infectada. E ela corta o cordão umbilical, né? Pois o bebê nasceu. Só que ela repara que o joelho dela foi mordido. Mas foi, né? Tipo, depois que ela cortou o cordão. Então, a bebê, por enquanto, tá de boas. Mas ela foi infectada. E aí, né? Ela chama a bebê de Ellie. E uma curiosidade, galera. A Ana é interpretada pela Ashley Johnson, que não é nada mais, nada menos que a mulher que fez a Ellie, né? O mocap e a dublagem nos jogos, no primeiro e no segundo The Last of Us. Bem bacana, né? A Ellie é a mãe da Ellie, mas enfim. Semelhante ao Troy Baker, né? Que fez o Joel no jogo e fez o James no episódio anterior. E a Marlene Dandridge, né, que tá fazendo a Marlene, que fez a Marlene no jogo. E, né, o Jeffrey Pierce, que fez um personagem novo na série, que é o Perry, mas que foi o Tommy nos jogos. Mas, enfim, chega de papo. Ela chama a sua bebê de Ellie. Anoitece, né, e a Marlene e um grupo de vagalumes chegam nessa casa, né, encontram a Ana. E a Ana revela, né, que a bebezinha estava com fome, mas ela não quis amamentar, né, e mostra a mordida. Mas ela tranquiliza a Marlene, falando que cortou o cordão antes que ela fosse mordida e tal, dá umas instruções, tipo, leva ela pra Boston, o nome dela é Ellie, eu quero que ela fique com essa faquinha e eu quero que você me mate. Depois de alguma hesitação, né, a Marlene faz isso, entrega a Ellie pra um outro vagalume lá e atira na Ana, né? E aí nós cortamos para o presente, né? A Ellie crescida já tá em Salt Lake City com o Joel. E o Joel, ele chama a atenção dela para mostrar, né, o que ele encontrou. Ele encontrou uma comida enlatada e um jogo de palavras chamado Boggle. Ele aponta para um lado e diz que o hospital vai para lá, né? E que no trailer ele achou um violão quebrado, né? E que seria bom encontrar um funcionando, um de boas, pois ele não toca há séculos. Ele pensou até em ensinar a ele. Só que ela tá meio avoada, né? E ele pergunta: Ei, você quer aprender ela? Vai ser legal. E aí, basicamente, o Joe vai repassar o plano deles, né? Aí ela, ok, a gente vai cortar a talha pelo prédio, vai subir no arranha-céu pra dar uma olhada no teto, né? Não, eu tava pensando em pegar uns explosivos que eu achei no trailer e explodir o caminhão. Ela, sério? Ele, não. E aí ele fala o plano que ele tinha acabado de dizer. Mas eu te peguei, não foi? E aí, eles entram no prédio, né? Só que a passagem pro andar de cima tá bloqueada. Mas tem um buraco onde eles podem passar e tem uma escada. Aí ele vai dar pezinho pra ele, né? Só que aí ele repara que ela não tá prestando muita atenção. Ele, aí, você tá legal? Você tá bem quieta hoje, ela. Ah, não, desculpa. Mas sim, eu ouvi o que é que você disse. Pezinho, né? Bora. E aí ele dá o pezinho pra ele, ela vai subir. Ela vai colocar a escada pro Joe descer, só que ela vê alguma coisa, derruba a escada e sai correndo. Joe, você tem que ver isso. Ele desesperado vai, ele sobe a escada, né? Começa a perseguir a Ellie. Até que eles veem um buraco no prédio, né? Onde a Ellie tá lá, perto de uma girafa. E ela pede pra que o Joe não assuste ela, ele diz que não vai fazer isso. E aí a Ellie alimenta a girafa com algumas folhas, né? A girafa vai embora, eles seguem ela até o topo do prédio e vem mais girafas. O Joe pergunta pra Ellie se era o que ela esperava, né? Tipo, da vista, essas coisas. Ela diz, tem seus altos e baixos, né? O Joe admite que ele não sabe onde fica o hospital, mas a Ellie diz que eles vão achar. E o Joe diz que ela não precisa fazer isso, eles não precisam fazer isso. Ela pergunta o que então, e ele, nós podemos fazer nada. Vamos voltar pro Tommy, esquecer tudo isso e tal. E aí ele, olha,
depois de tudo que nós passamos, que eu fiz, que você fez, não pode ser em vão. Eu sei que você tem boa intenção, que você tinha que me proteger, que você me protegeu. Olha, quando isso acabar, nós vamos para onde você quiser. Eu vou te seguir para onde você for. Mas vamos terminar o que começamos. E aí o Joe concorda, né, com o que a Ellie diz. E eles acabam trombando, né, com um posto médico emergencial do exército. E o Joe diz que ficou lá, né, não nesse exato posto, mas em um posto, né, durante o comecinho da pandemia, né, mais ou menos no segundo dia. E que foi por causa, né, do tiro errado que aconteceu e que fez ele ficar meio surdo de um ouvido, né? Ela pergunta se foi quem foi o cara, né, que errou o tiro, mas o Joe admite que quem errou o tiro foi ele. E que depois que a Sarah havia morrido, né, nada mais pra ele na vida fazia sentido. Ele apontou a arma para a própria cabeça, mas na hora de puxar o gatilho, ele não sabe o que aconteceu, ele travou. E aí meio que o disparo deixou ele meio surdo de um ouvido. Ele disse que não sabe por que tá contando isso pra ela, mas aí ele disse que sim. E diz, o tempo cura as feridas, né? Mas o Joe disse que não foi o tempo que curou as feridas dele, né? E ele olha pra ele. Então ele pergunta, né, se ele sabe o que ele quer agora e diz que a hora é boa pra trocadilhos ruins. E ela pega o livro de piada e começa a fazer alguns trocadilhos enquanto o Joe avalia, né? Só que eles são pegos de surpresa por uma emboscada de um grupo, né, que tá com uma bomba de fumaça, que deixa o Joe e a Ellie desorientados e o Joe toma uma coronhada de arma na cabeça. Ele acorda, ele tá lá no hospital, né, de frente pra Marlene. Ele pergunta cadê a Ellie, né, e ela revela que, tipo, eles perderam metade do grupo pra atravessar o país e que tinham umas 5 pessoas pra protegê-la e ela quase não chegou viva, né, então... Por mais que ela deteste admitir, ela tá devendo uma pro Joe. Ele pergunta novamente cadê a Ellie. E a Marlene diz que estão preparando ela para uma cirurgia, pois um médico acha que o cordíceps cresceu com a Ellie, né? E se ele extrair, ele pode estudar, né? E pode ser uma possível cura. Só que aí, né, o cordíceps, ele cresce meio que no cérebro, né? A Ellie morreria. E tipo, o Joe, ele percebendo isso, ele diz, arruma outra pessoa. A Marlene diz que não tem outra pessoa. Disse que a Ellie não sabe disso, né? E que eles não falaram pra não preocupar ela. Mas o Joe disse, me leva pra ela agora. Você não entende. E aí a Marlene responde que ela tava lá quando a Ellie nasceu e prometeu pra mãe dela que a salvaria, né? Ela é a única pessoa que entende. Ela diz pro Joe que não tem outra opção. E ordena a 2 guardas que levem o Joe pra estrada. E se ele tentar algo, atirem. O Joe é escoltado, né? Ele nota algumas placas tipo, o centro cirúrgico. Eles vão até umas escadas, né? E aí o Joe pergunta novamente, cadê a Ellie? O guarda diz que... O guarda fica calado, o Joe desarma ele. Pergunta de novo isso, não tem tempo e mata os 2 guardas, né? Nesse momento tem uma montagem do Joe matando um bocado de vagalumes. Até que ele chega na sala de cirurgia, né? E esse doutor aqui, ele vira pro Joe, diz que ele não vai levar ele e parte pra cima dele com bisturi, mas o Joe só dá-lhe um tiro na cabeça, o doutor cai morto no chão. As outras doutoras, né, elas vão, deixam o Joe levar ele. Ele leva até um elevador, né, ele sai na garagem, só que a Marlene chega por trás com a arma e diz que o Joe não pode protegê-la pra sempre. Ela vai crescer e tal, provavelmente vai ser morta por algum infectado ou algum saqueador e tal. Justamente por causa de um mundo que poderia ter salvo, né? O Joe diz que não é a Marlene que decide. E ela, nem você. O Joe pergunta, né, o que é que a Ellie decidiria. E a Marlene diz, fazer o que é certo, né? Olha, eu sei o que você fez ali no hospital, mas ainda dá tempo. Eu te deixo ir. Só que aí, né, o Joe, ele olha pra Ellie e tal, olha pra Marlene. E a cena corta. O Joe tá dirigindo um carro pela estrada, né? Só que pelo retrovisor dá pra ver a Ellie dormindo no banco de trás, né? Ela acorda
pergunta, né, o que aconteceu. Ele fala que fizeram os exames nela e parece que existem outros imunes que também fizeram exames neles. Os vagalumes não acharam um jeito não acharam um jeito de conseguir fazer dar certo, então eles pararam de procurar a cura. E aí ele fica, E aí, né, nós temos meio que um flashback alternando, né, entre o presente e o que aconteceu na garagem, onde o Joe dá um tiro na Marlene. Aí ele pergunta cadê as roupas dela. E o Joe diz que saqueadores atacaram o hospital e ele mal conseguiu tirá-la de lá, né? Ela pergunta se houveram feridos, o Joe diz que sim. Ela pergunta se a Marlene tá bem, o Joe só diz, vamos pra casa. Aí ele volta a dormir, né, e ele murmura um sinto muito. De volta, né, à garagem, a Marlene tá lá, né, ferida, pedindo pro Joe pra que deixe ela ir. Mas o Joe diz, você iria atrás dela, e mata a Marlene, né? E aí o Joe e a Ellie voltam até o Wyoming, né? Só que o carro quebra e o Joe diz, chegou longe, vamos a pé o resto. Umas 5 horas de caminhada, nós damos conta, né? E aí durante a caminhada o Joe fala que ele costumava fazer trilhas com a Sarah e que elas provavelmente gostariam uma da outra, pois são muito diferentes, mas que a Ellie faria a Sarah dar risada, né? Falta pouco, eles veem Jackson à distância, só que a Ellie pede pro Joe esperar e diz, olha, em Kansas City você me perguntou, né, se foi a primeira pessoa que eu feri, que eu matei. E eu disse que não. Quando eu fui mordida, eu não estava sozinha. Eu estava com a minha melhor amiga, Riley. Nós não sabíamos... Ela foi mordida também. Nós não sabíamos o que fazer. Ela disse pra gente enlouquecer junta, né, mas... ela enlouqueceu e eu não. A Riley foi a primeira a morrer. Depois a Tess, depois o Sam. E aí o Joe diz pra ela que não foi culpa dela, né? E aí ele fala, olha... jura pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. O Joe olha nos olhos dela e diz que ele jura. Aí ele diz, ok. E assim acaba a temporada, né? Nossa, gente, que temporada. Foi fiel ao jogo. Em alguns aspectos se desviou bastante. Mas no geral teve um saldo positivo comigo. Pra série no geral eu dou um 9 de 10. Tinha alguns episódios que podiam ser melhores. Tinha algumas coisas que eu gostaria que fossem adaptadas, mas... é isso, né? E sobre a escolha polêmica do Joe? Particularmente, o que ele fez foi sim egoísta. Vai que os vagalumes achassem uma cura, mas ninguém garante que os vagalumes distribuiriam de graça. Obviamente só geraria mais uma luta de poder. E aquele mundo estava mais perdido não por causa dos infectados, mas dos próprios humanos que viraram saqueadores, entre outras coisas piores, né? Então sim, eu acho que possivelmente não haveria uma chance de cura, porque era um 50-50, a Ellie ia morrer, ou a cura dava certo, mas teriam muitas guerras para ver quem controlaria, ou a cura daria errado e a Ellie teria morrido em vão. Na minha opinião, o Joe e a Marlene deveriam ter deixado, né, a Ellie escolher o que ela queria, mas nenhum dos dois deu essa escolha para ela. O que o Joe fez foi egoísta, mas não tinha outra escolha. Pai é pai, ele sempre vai proteger seus filhos. E ele já via ela como uma filha. Me digam, vamos refletir, né? Coloquem aí nos comentários. Você estaria disposto a sacrificar a pessoa que você mais ama no mundo por uma chance de cura de uma doença? Uma chance, nem uma certeza. Uma chance de que ia dar certo. Embora essa escolha dele seja moralmente errada na vista de uns, para ele foi a única decisão possível, né? Então, ponderemos a questão. O que vocês fariam no lugar do Joe? Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado de me acompanhar, né? Através da série, contando a história dos episódios. Mas é isso. Fique com Deus, coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima aí. Quando estiver perdido na escuridão, encontre a luz. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.